Olá, hoje damos continuidade àquela série de formações que estamos fazendo sobre a Eucaristia, tendo em vista, sobretudo, o Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá em novembro deste ano de 2022, aqui em nossa Arquidiocese de Olinda e Recife. Na última formação, nós vimos alguns aspectos introdutórios a respeito do sacramento da Eucaristia, que nos servem para aumentar o nosso conhecimento e, portanto, o nosso amor ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia, a Santa Missa. Hoje damos continuidade a isso, para que também o nosso amor vá crescendo, assim como cresce o nosso conhecimento. E o Catecismo da Igreja Católica, logo depois de fazer essa introdução sobre a Eucaristia, tem um título que se chama Como se chama este sacramento? Então, por que é que o Catecismo coloca essa pergunta? Como se chama este sacramento? Justamente porque a Igreja percebe que a riqueza inesgotável do sacramento da Eucaristia se exprime nos diversos nomes que se dão a este sacramento. E cada um desses nomes vão ressaltando um aspecto, que compõe a riqueza inesgotável do sacramento da Eucaristia. Então, o primeiro nome que apresenta o Catecismo é o próprio nome de Eucaristia. Eucaristia, que em grego quer dizer ação de graças, agradecimento. E a Eucaristia é exatamente isso. É a mais perfeita ação de graças que se pode oferecer a Deus, porque é oferecida pelo sacerdote, que é o próprio Filho, o próprio Verbo que se fez carne. Então, a Eucaristia é a ação de graças a Deus, reconhecendo as grandes obras que Deus fez em favor da humanidade, a criação, a redenção. Então, é o mais perfeito modo de agradecer a Deus. Por isso que é louvável esse costume que, graças a Deus, ainda se preserva em nosso povo, diante de algum benefício recebido, a gente coloca como ação de graças, na missa. Uma missa de ação de graças. Coloca lá nas intenções comunitárias, procura participar com este ânimo, de agradecer a Deus por esse benefício que me concedeu, ou pelo principal benefício que Deus nos fez, que foi, além de nos ter criado, nos ter redimido pelo sangue de seu Filho. Em segundo lugar, o Catecismo coloca como outro nome deste sacramento é Ceia do Senhor, o sacramento da Ceia do Senhor. Todos nós já ouvimos falar esse nome. O sacramento da Ceia do Senhor, a Eucaristia. Porque a Eucaristia foi exatamente instituída na última ceia que Jesus fez com os seus discípulos antes da entrega de sua vida na cruz, no sacrifício da cruz. E ali na última ceia, Jesus institui o sacramento da Eucaristia e o sacramento da ordem, o ministério sacerdotal, sacerdócio ministerial, melhor dizendo, garantia a perpetuação da celebração da Eucaristia. Então, na última ceia, Jesus antecipa de modo sacramental, de modo místico, aquela realidade que vai acontecer na sexta-feira. Então, o sacrifício de Jesus na cruz é o sacrifício eucarístico. Tem justamente essa ligação, uma ligação essencial. Então, é de fé católica, o sacrifício de Cristo é o mesmo sacrifício da missa. Embora seja o mesmo sacrifício essencialmente falando, obviamente que os acidentes são diferentes. Embora seja o sacrifício da missa, o sacrifício da cruz, o mesmo sacrifício essencialmente, tem alguns acidentes que o diferenciam. Um é a questão do derramamento de sangue, como a gente acabou de falar. A missa é o sacrifício incruento de Nosso Senhor, e a cruz é um sacrifício cruento. Na cruz, Jesus se ofereceu mortal e passivo, e na missa, imortal e impassível. Na cruz, Jesus se ofereceu diretamente, e na Santa Missa, Jesus se oferece pelo ministério dos sacerdotes. Então, esse é o outro nome também que se dá ao sacramento da Eucaristia, Santo Sacrifício, porque é o mesmo sacrifício da cruz, é a atualização do único sacrifício de Cristo. Não que o sacrifício de Cristo
tenha ficado desatualizado, tenha necessidade de se atualizar, porque caducou. Não, mas para dispensar aos fiéis os frutos desse sacrifício. Né? Também se chama Santo Sacrifício a Eucaristia porque ela realiza e supera os sacrifícios da Nova Aliança. Vamos lembrar das palavras do Padre na consagração. Ele diz: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Porque não são palavras do Padre, são palavras de Cristo. Né? E elas têm essa autoridade por serem palavras de Cristo, palavras de Deus. O sacrifício eucarístico, ele é o sacrifício da nova e eterna, que realiza e supera todos os sacrifícios da antiga aliança. Outro nome para o sacramento da Eucaristia, para o Santo Sacrifício, é fração do pão. Era assim que os primeiros cristãos chamavam as primeiras assembleias eucarísticas, as primeiras missas. Né? Então, chamavam de fração do pão. Era a fração do pão, partir do pão, era um rito próprio da refeição judaica, que foi realizado, cumprido por nosso Senhor Jesus Cristo na celebração da última ceia junto dos seus discípulos. Então, era um gesto tão rico, tão cheio de significado e utilizado com tanta piedade por nosso Senhor, que depois de ressuscitado, os discípulos de Emaús reconhecem Jesus no partir do pão. Passaram aquela tarde toda caminhando com nosso Senhor ressuscitado. Jesus lhes explicava as Escrituras, abria suas inteligências, mas o momento em que Jesus é reconhecido pelos discípulos é exatamente o momento da fração do pão, do partir do pão. Portanto, esse é outro nome que se dá à Eucaristia, porque todos comem do mesmo pão partido, que é nosso Senhor. A gente até vê que, até hoje, na Santa Missa, esse gesto é repetido. Toda vez que nós rezamos o Cordeiro de Deus, o sacerdote está lá, partindo o pão. E ao partir o pão, que ali já não é mais pão, a não ser os acidentes, né? Tem os acidentes de pão, mas ali já é corpo de Cristo. Então, ao partir o pão, ao fazer a fração do pão, ele não está dividindo o Cristo, porque Cristo não está dividido. Ele divide apenas os acidentes. Né? Então, para significar assim que todos nós comemos do mesmo pão, que é o mesmo Cristo. Outro nome que se dá à Eucaristia é de Assembleia Eucarística, Sinaxis. Porque exatamente a Eucaristia ela é sempre celebrada na Assembleia dos Fiéis. Mesmo quando o padre celebra só, e ele pode fazer isso, né? Se ele está em outro lugar, não tem muita gente para participar da missa, ou não tem ninguém para participar da missa, nada impede que o padre celebre só também. Porque o padre também ali está em nome da igreja. Né? Então, e na Santa Missa, toda a igreja está reunida. Tendo uma pessoa, 2 pessoas, 7 pessoas, 20 pessoas, 5.000 pessoas, toda a igreja encontra sua expressão visível na celebração da Santa Missa. E por isso a Eucaristia também se chama de Assembleia Eucarística. Outro nome, e esse nome se explica por si mesmo, é Memorial da Paixão e da Ressurreição do Senhor. A Eucaristia é o memorial vivo, né? É a renovação da paixão e ressurreição do Senhor. Isso se lembra sobretudo na anamnese, que é aquela parte da oração eucarística que se reza depois do relato da instituição, depois da consagração. Quando o padre reza: celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai, etc. Então, a gente está ali justamente fazendo memória, celebrando o memorial da Páscoa do Senhor, da sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. Outro nome pelo qual a Eucaristia é chamada é de Santa e Divina Liturgia. Ele é chamado assim, sobretudo, pelos cristãos de tradição litúrgica oriental. E isso se dá porque é na celebração da Eucaristia que se encontra a expressão mais densa da liturgia da Igreja. A Eucaristia é, segundo a expressão de Santo Tomás, o sacramento dos sacramentos. Né? Então, a Eucaristia, a celebração da Eucaristia também se chama de Divina Liturgia. A Eucaristia também chamamos de Santos Mistérios ou Santíssimo Sacramento. Né?
A gente chama de Santíssimo Sacramento, sobretudo, as espécies consagradas que se conservam no sacrário, que nós podemos também na celebração solene, de bênção solene do Santíssimo Sacramento, pode colocar no ostensório, né? E certamente no próximo Congresso Eucarístico Nacional nós faremos isso. E como é, graças a Deus, tradição em muitas das nossas paróquias, nós fazemos isso todas as semanas. Todas as quintas-feiras, sextas-feiras, depende, nós temos adoração à Eucaristia. Jesus ficou na Eucaristia para ser nosso alimento, mas Ele também quer a nossa adoração. Ele quer que nós rezemos diante de Sua presença sacramental, de Sua presença real no meio de nós. A Eucaristia também se chama de sacramento da comunhão, porque é através da Eucaristia que nós nos unimos a Cristo. Quando nós comungamos o corpo e sangue de Cristo, nós estamos assim em comunhão com o nosso Senhor. E formamos com Ele um só corpo e um só Espírito, como nós também rezamos na oração eucarística. A Eucaristia se chama comunhão, se chama também pão dos anjos, pão do céu, ou viático, que é justamente o alimento que é dado aos viajantes, aos peregrinos. E nesta vida nós somos exatamente isso. Somos peregrinos, estamos em viagem rumo à casa do Pai, rumo à Páscoa definitiva. Por fim, a Eucaristia nós chamamos, e isso é o nome com o qual ela é mais chamada aqui no nosso Brasil, na nossa arquidiocese, na nossa cultura, a gente chama a celebração da Eucaristia de Santa Missa. Santa Missa, porque a celebração da Eucaristia sempre termina com o envio dos fiéis. Missio, envio. Então, os fiéis são enviados depois de participarem da Eucaristia, enviados a tornarem suas vidas eucarísticas no meio da sua família, no meio do seu trabalho, realizando a sua vocação de filhos de Deus e assim cumprindo a vontade de Deus, a partir da graça que foi aurida na celebração do sacramento da Eucaristia, na celebração da Santa Missa. Então, com isso, meus irmãos, nós terminamos essa nossa segunda formação e pedimos, assim como pedimos na última formação, que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês aprenderam de novo e como é que isso pode lhes ajudar a viverem melhor a Santa Missa, a participarem melhor da Eucaristia nas suas paróquias, onde quer que você participe da Santa Missa. Então, não esqueça de interagir conosco nas nossas mídias sociais, mostrando assim como essas formações lhes têm ajudado. E além de colocar aqui embaixo o que você aprendeu, destaque, né, aqueles nomes novos que você não conhecia. Talvez você não soubesse que a Eucaristia podia se chamar também fração do pão, ou santo sacrifício, ou santo sacrifício da missa. Às vezes a gente nunca ouviu esses nomes, né? Então, se você nunca os ouviu, coloque aqui aqueles que você aprendeu nesta nossa formação e não esqueça de também se inscrever para que vocês acompanhem as próximas formações neste nosso canal. Fiquem com Deus e até a próxima.